Amém, igreja. Abre lá em Mateus 27, para a gente continuar. Mateus 27, a gente vai ler o versículo 45 e 46, se você achar rapidinho. Se você não achar, eu vou ler aqui. Você acompanha ali no telão. Mateus 27, versículo 45. Mateus 27, 45 e 46. Diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Então 3 horas ali de trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Só até aqui. Essa passagem é uma passagem que você já conhece. E o que chama minha atenção nessa passagem, de muitos, até de uma forma até um pouco misteriosa, é o fato de Jesus, sendo filho de Deus, se sentir desamparado. Como poderia o filho de Deus se sentir desamparado? E a resposta para isso é que Jesus, naquele momento, ele estava carregando os nossos pecados. Ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. E por isso Jesus se sente desamparado, porque carregando os nossos pecados, ele está em separação com Deus Pai. A Bíblia vai falar lá em Isaías 59, em Gênesis 3, e em diversas passagens, sobre o quanto o pecado faz separação entre Deus e o homem, entre o quanto, quando temos o pecado na nossa vida, o quanto a nossa comunhão com o Pai ela é interrompida. Então Jesus, quando está carregando os nossos pecados, ele se sente desamparado, porque o pecado faz essa separação. E não era um pecado que Jesus havia cometido, mas ele estava carregando os nossos pecados. Consequentemente, por estar carregando os nossos pecados, Jesus ele está experimentando do cálice da ira de Deus. Jesus ele está provando ali do cálice da ira de Deus, está sendo derramado sobre Jesus. Então Jesus está carregando os nossos pecados. Jesus está provando ali da ira de Deus. E tudo isso para nos aproximar novamente de Deus. Tudo isso para restaurar não apenas um relacionamento, mas a paz entre Deus e o homem. Jesus suporta tudo isso. Jesus passa por tudo isso. Jesus se sente desamparado. Jesus carrega o peso dos nossos pecados. Jesus prova do cálice da ira de Deus para nos restaurar no nosso relacionamento com Deus, para trazer a paz novamente entre Deus e o homem. Mas não apenas essas palavras mostram aquilo que Jesus estava vivendo e sentindo naquele momento, como o pastor Rafa falou também sobre a humanidade de Jesus, mas essas palavras tinham um cumprimento profético. No Salmo 22, as palavras que Jesus falou ali, ele estava recitando o Salmo 22, um salmo em que Davi vai lá e diz exatamente isso: Deus meu, por que me desamparaste? Isso mostra para nós que a cruz, ela não foi acidental. A cruz não foi um erro ali no percurso. Jesus queria libertar o povo do Império Romano, e aí deu errado, e aí ele foi crucificado. A cruz mostra um cumprimento profético. Quando Jesus vai e fala essas palavras, ele está mostrando que ele está cumprindo aquilo que estava no Salmo 22. Aquilo que Deus havia dito anteriormente, através da vida de vários profetas, Jesus ele vai e cumpre nessas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus mostra um cumprimento profético de algo que ele fez para nos redimir. Mas Jesus também ensina algo para as nossas vidas através dessas palavras. No momento de maior agonia, de maior sofrimento, no momento de maior dificuldade no ministério terreno de Jesus, ele se volta para o Pai, ele clama para o Pai. Jesus, no momento de maior dificuldade, ele se voltou para Deus. A cruz não era o fim, a cruz mostra um novo começo para a minha e para a sua vida. A cruz não mostra uma derrota de Cristo, mas é o símbolo da maior vitória do nosso Deus, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. E se Deus resolveu o nosso maior problema, nós podemos ter a convicção de que nós podemos clamar por Ele,
sabendo que em meio a todas as lutas que vierem sobre as nossas vidas, sabendo que em meio a todas as dificuldades, nós temos um Deus que nos ouve, nós temos paz com Deus, nós temos acesso por causa daquilo que Cristo fez, e nós podemos recorrer a Deus. A quem você tem clamado? A quem você tem recorrido no momento de dificuldade? Será que você tem recorrido às pessoas? Será que você tem recorrido a palavra ali de pessoas da sua confiança, a amigos, a parentes? Será que na sua dificuldade você tem recorrido ali a palavras de algum profissional? E não tem problema você, diante de dificuldades, você compartilhar a sua luta com pessoas que você confia, com pessoas amadas, com pessoas queridas. Não tem nenhum problema você recorrer aos médicos, mas em quem você deposita a sua confiança, em quem você coloca toda a sua confiança. Que como Jesus possamos clamar a Deus e colocar a nossa confiança nele, sabendo que a palavra final é a dele, sabendo que daqueles que nele confiam, nenhum são desamparados, daqueles que confiam em Deus, nenhum são abalados. Que você possa se voltar para Deus em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, que você possa recorrer a Ele, que você possa clamar a Ele, confiando que Ele tem todo o poder, confiando que Ele te ouve, confiando que Ele cuida de você, por causa daquilo que Cristo fez. Essa realidade terrena, isso que nós vivemos aqui nessa terra, não é o fim. Por causa de Cristo, por causa da obra de Deus, nós temos uma esperança eterna, nós temos um consolo eterno, nós podemos confiar nele, sabendo que Ele não nos deixa. Confie nele, clame nele, a Ele, coloque a sua confiança nele, e que você possa experimentar e testemunhar daquilo, do socorro, do cuidado de um Deus que ouve o nosso clamor. Deus te abençoe, meu irmão.